Olá pessoal, tudo bem? Começando o nosso segundo vídeo da série de projetos de alvenaria em BIM. E hoje a gente vai falar quais as informações necessárias para começar um projeto de alvenaria em BIM, tá? Então separei aqui 4 tópicos para a gente discutir: o BEP, a EAP de projeto, o briefing e a norma de desempenho, a NBR 15575. Inclusive aqui na norma de desempenho a gente vai trazer um especialista na área, tá? Então fiquem até o final do vídeo aí que vai ser bem interessante. Começando pelo BEP, o que é o BEP, né? Primeiramente, BEP significa Plano de Execução BIM. Ele é um documento que define a participação e a responsabilidade de cada integrante do projeto ao longo do empreendimento. Então, nele vai ter características como qual o uso do BIM que vai ser aplicado nesse empreendimento, os usos, né? Qual é o nível de detalhes dos elementos, então quais são as diretrizes de modelagem, formas de colaboração, padrão de nomenclatura dos arquivos e muitas outras informações, tá? Esse BEP ele é um documento que é específico e adaptado para cada projeto, tá? Muito embora dentro de uma mesma construtora, em empreendimentos do mesmo padrão, os BEPs eles tendem a ser muito similares. Quem quiser saber mais sobre BEP, aguarde o vídeo que a gente vai lançar na série O que é BIM, certo? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de BEP. Então um dos pontos que constam no BEP é justamente os usos do BIM desse modelo. Então vamos ver aqui nesse tópico. Era um objetivo do cliente ao implantar o BIM. Ele desejava antecipar a tomada de decisão devido à incompatibilidade entre as disciplinas. Então, qual é o uso do BIM que a gente pode aplicar para atingir esse objetivo? Uma coordenação 3D, né? Ele desejava também a melhoria do processo de planejamento, que ele fazia uma simulação da execução. Então, um planejamento 4D. E assim sucessivamente. Esse BEP é só um exemplo, certo? Você pode ter muitos outros objetivos aqui. Então, esse uso do BIM que o modelo vai ter é a primeira pergunta que deve ser respondida antes de iniciar uma modelagem, seja ela qual for a disciplina, tá? É diferente se um cliente ele quer fazer apenas uma verificação de conflitos ou se ele quer uma extração de quantitativo. A sua estratégia de modelagem é totalmente diferente. Então veja, você tem coordenação 3D. Como é que isso influencia num projeto de alvenaria? Uma discussão que se tem é se você precisa ou não modelar os furos. Isso deve ser acordado com a coordenação do projeto. Por que não modelaria? O projeto ele tende a ficar muito mais pesado quando você modela os furos. E aí tem que ser avaliado se vale a pena modelar os furos, se precisa desse rigor todo numa verificação de conflito. No caso de alvenaria estrutural, pode ser que seja necessário. No caso de alvenaria de vedação, não, pode ser dispensável. Então é uma informação que precisa ser combinada com a coordenação do projeto. Então, no caso de um planejamento 4D, não é comum, mas dependendo da tipologia do projeto e do tamanho, pode ser que a coordenação, o cliente, ele queira incluir a alvenaria nessa simulação. Então deixa eu mostrar a vocês o que seria essa simulação 4D. Aqui a gente tem um modelo atrelado ao cronograma de obra. Tá vendo? Então você consegue ver a simulação da obra ao longo do tempo. Isso aqui está só para a estrutura, mas a gente pode fazer para todas as disciplinas em conjunto. Então pode ser que na sua modelagem você precise inserir algum parâmetro que facilite a atribuição dos elementos aos itens da EAP. Então é outro ponto que precisa ser discutido. Extração de quantitativos, qual a forma que você vai precisar entregar esses quantitativos. Então tudo isso tem que ser discutido, tem que estar registrado antes do início do projeto. Outra questão que é definida pelo BEP são as diretrizes de modelagem. Então, nível de desenvolvimento, ND ou LOD, o que é isso? É o nível de informação mais características geométricas de um elemento. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo da parede aqui. Então, a parede com um LOD, com nível de detalhe 200, é uma parede representada graficamente no modelo como um sistema genérico, com montagem com quantidades aproximadas, certo? E aí essa parede ela pode evoluir para um 300, onde você já detalha as camadas de materiais. Pode evoluir para um 400, que seria um LOD de fabricação. Então, a modulação da alvenaria começa a ser detalhada. E o que é que isso quer dizer na prática? Vamos voltar aqui para o BEP. A gente vai ter uma tabela de modelagem que vai dizer o LOD de cada elemento. Então, vejamos aqui. Vedação externa. A vedação externa, nesse caso, deveria começar com 200 até atingir o 400. Esse nível ele vai evoluindo de acordo com a fase do projeto. Tá? Os projetos eles começam com um nível de detalhamento baixo e vão aumentando à medida que o projeto evolui. Então, como é que eu posso aplicar isso na alvenaria? Vamos ver aqui. Uma das grandes vantagens do BIM é que a gente pode trazer projetistas de disciplinas mais específicas, como a alvenaria, para o começo do projeto.
No processo CAD é muito comum que esse projetista ele só entre na fase de projeto executivo, onde ele tem muito pouca liberdade e muito pouca influência sobre o projeto. Então, no processo BIM, a gente consegue trazer ele para as etapas iniciais, consegue colaborar muito mais. Então, mas aí você pode pensar, mas eu vou ter que detalhar minha alvenaria, fazer toda a modulação lá na fase de projeto básico, onde aí o projeto ainda vai sofrer alterações, então eu vou ter que ter muito mais revisão. Não, você pode justamente entrar com um LOD baixo, um nível de detalhe baixo. Então, por exemplo, aqui a gente está com um LOD 300, paredes genéricas, né, com material definido, largura definida, mas a gente ainda não fez a modulação. Mas aqui, só com essa modelagem, a gente já consegue muita coisa. Por exemplo, a gente consegue avaliar se as portas e esquadrias ela têm espaço para assentamento. A arquitetura muitas vezes não considera folga, então você demarcando o vão de alvenaria, você consegue já identificar isso. Se precisa de boneca, né, se tem espaço para colocar boneca nas portas. Você consegue ver, porventura, alguma parede que precise mover, por exemplo. Será que aqui cabe uma porta com 2 bonecas? Nesse caso aqui está no limite, mas podia ser que não coubesse. Então talvez a gente precisasse puxar uma parede dessa um pouquinho para a direita, para a esquerda. Então isso altera os vãos. Questão de modulação vertical, né? A gente já consegue ver aqui qual altura que essa parede vai ter em relação à primeira junta aqui. Então quanto vai sobrar de encunhamento, se é suficiente, se não é. Quantitativo preliminar, então você já consegue pegar a área de todas essas paredes de 9 centímetros e de 14 e passar para o seu cliente, mesmo que em metros quadrados, mas já é um quantitativo preciso, entre outros, né? Então tem vários benefícios que você já consegue nessa fase de projeto básico. Lembrando da curva de McLean, é muito mais fácil a gente sugerir e conseguir fazer alterações nessa etapa do que quando já está na obra, né? Então se precisar mudar alguma coisa na arquitetura, de repente uma altura de viga da estrutura, tudo isso é muito mais fácil da gente mudar agora, nessa fase aqui, e a gente já consegue com esse nível de detalhamento, tá? E aí, à medida que o projeto evolui, você vai evoluindo o nível de detalhe até você chegar no seu LOD 400, que é justamente a modulação da alvenaria. Então, a alvenaria toda modelada bloco a bloco, as telas de ligação, vergas e contra-vergas, todos os elementos que a alvenaria tem, você vai modelar na fase apropriada. Outra coisa que já dava para ver lá com o LOD 300, questão de pilarete, né? Reforço, gradeamento de alvenaria devido ao comprimento. Você consegue fazer isso inclusive de forma mais automática. Você pode fazer uma tabela que ela alerta para você, ó, essas paredes aqui elas têm mais de tantos metros, então verifique o reforço, né? Você consegue automatizar essas atividades. Outra coisa que o BEP fala, a forma de colaboração. Então tem um requisito aqui, ó, só para procedimentos de colaboração. Lembrando, pessoal, que esse BEP é um exemplo, tá? Existem vários modelos. E aí a gente tem um vídeo só falando sobre BEP na outra série, tá bom? Então aqui os procedimentos de colaboração, o que é que os projetistas eles precisam ter como competências, como vão ser as reuniões, como vão ser gerenciadas as incompatibilidades. Então, nesse caso aqui ia ser usado o BIM Collab, que é uma plataforma bem interessante. Qual vai ser o ambiente comum de dados? Então, onde vai ser o repositório? Se vai ser A360, BIM 360, se vai ser até mesmo um Google Drive. Esses modelos eles são atualizados quando? No caso aqui era sexta-feira, 5 horas, você tinha que subir o seu modelo atualizado. Então, essas informações de como colaborar também estão dispostas no BEP. Além também dos padrões de nomenclatura. Então, qual o tipo de nomenclatura que os modelos devem ter, que os arquivos devem ter. Tudo isso ele é descrito no BEP, tá? E muito mais. Isso são só algumas informações que o BEP traz. Falando da EAP do projeto agora. Não obrigatoriamente você precisa ter a EAP, mas uma modelagem feita, isso aí vale para qualquer disciplina, com base na EAP, é uma modelagem que reflete com muito mais fidelidade a execução da obra. Então você precisa de algumas informações de sequência executiva, por exemplo, contrapiso e alvenaria. A gente pode ter essa situação aqui, onde é executada uma faixa de contrapiso só para as alvenarias externas. Tá? Então você tem um resultado desse. Você pode ver aqui o contrapiso e a junta de assentamento. Ou você pode ter a alvenaria executada antes do contrapiso. Então você concorda que essa primeira junta, o primeiro nível do primeiro bloco aqui vai ser diferente. Isso vai interferir no seu projeto. Se a gente olhar numa elevação aqui, vai interferir justamente nesse primeiro nível aqui, tá? E isso vai interferir lá em cima no encunhamento. Nesse caso aqui,
A gente admitiu 3 centímetros de contrapiso mais 1 centímetro de junta de assentamento, totalizando 4 centímetros. E aí, quando lançou a alvenaria, deu 2 centímetros de empunhamento, que é um número muito bom, certo? Mas isso aqui é algo que você precisa saber, isso vai depender da sequência executiva da obra. Um outro ponto que é importante você saber também, sequência de execução da alvenaria. De repente ele vai fazer as alvenarias externas primeiro, e aí ele precisa que você entregue esse quantitativo, porque vai ser feito no primeiro momento, vai ser feito um pedido diferente. Então ele quer que você entregue os quantitativos dessa forma. Primeiro a alvenaria externa, depois a alvenaria interna. E aí isso pode mudar um pouquinho a sua forma de modelagem. Tá? Existem outros documentos, eu falei só de BEP, mas existe o BIM Mandate, existe o caderno de encargos. São documentos aí que norteiam a modelagem. Tá? Voltando aqui para o nosso próximo ponto, a gente tem o briefing de projeto. O briefing, cada escritório desenvolve o seu. O que é isso? É um documento onde você vai pegar as informações iniciais do projeto, tá? Lá no comecinho os parâmetros de projeto, para poder dar início ao serviço. Então você tem que entender primeiramente os padrões da construtora. Por exemplo, pode ser que a construtora ela tenha o hábito de usar drywall interno. Ela não usa alvenaria. Então você vai ter que contemplar isso no seu projeto. Outra coisa que pode variar de construtora para construtora, a forma de amarração das alvenarias externas com as internas. É comum que a alvenaria interna e externa elas sejam ligadas por tela metálica, por exemplo, não necessariamente por blocos intertravados, que seria a amarração direta. Então isso vai fazer total diferença no seu projeto. Então você tem que entender a cultura daquela empresa, a cultura da construtora, o padrão dela e adaptar o seu projeto a isso. É claro que você pode sugerir melhorias, né, se for o caso, mas você também tem que se adaptar ao padrão da construtora. Outra coisa, a região. Já teve projeto que a gente teve muita dificuldade em encontrar fornecedor de bloco, porque não é, como eu falei lá no primeiro vídeo, não é toda a região que tem esse bloco racionalizado. E às vezes não tem em todas as famílias, então é outra coisa que você tem que estudar antes de sair modelando. Tá certo? Então nesse momento você vai analisar os padrões da construtora e as premissas de projeto, quais são os parâmetros de entrada para o seu projeto. Vamos falar agora da norma de desempenho, o último tópico aqui. A norma de desempenho ela é uma norma que está em vigor desde 2013, né? Acredito que a maioria de vocês já conheça. E ela traz alguns requisitos. Tá? Eu trouxe aqui só os que mais impactam na alvenaria, mas você tem que atender a toda a norma de desempenho. Por exemplo, o primeiro aqui, desempenho estrutural. Então, questão de, por mais que não seja uma alvenaria estrutural, mas tem certos itens que precisam ser atendidos, como corpo mole, corpo duro, carga suspensa, certo? Tem uma série de itens aqui que precisam ser atendidos pela sua alvenaria. Desempenho térmico. A norma ela prevê um método simplificado e um método de simulação computacional. Isso aqui interfere bastante, principalmente nas paredes externas. Lumínico. Ele pode também ter uma influência no seu projeto, questão de aberturas. Por mais que isso seja relacionado à arquitetura, mas interfere também no projeto de alvenaria. E por fim, acústica. A acústica é o que está mais em evidência, tá? É o que acaba mais influenciando nas alvenarias e nas esquadrias, né? E até por isso eu chamei um especialista para a gente bater um papo aqui com ele e entender melhor como a norma de desempenho no requisito de acústica interfere na alvenaria. Pessoal, trouxe aqui Otávio Joaquim, ele é doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco em acústica, consultor da Tecomate Engenharia desde 2012, atua na análise acústica de edificações residenciais, é professor de Tecnologia da Construção e Acústica Arquitetônica da Faculdade Damas e é associado da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Acústica, onde também é o primeiro secretário da SOBRAC Nordeste. Otávio, obrigado pela participação aqui, por contribuir conosco, tá? Vou te fazer algumas perguntas para a gente debater aqui. A primeira delas é como o requisito de acústica interfere num projeto de alvenaria. Tem alguma diferença nas paredes internas e das externas? Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, Ricardo, pelo convite. E respondendo a tua pergunta, a análise de desempenho acústico está diretamente ligado aos projetos de alvenaria, tá? Tanto para as vedações externas quanto para as vedações internas. A norma de desempenho na parte de acústica, ela separa as vedações externas, tá? Como uma análise onde a alvenaria e a esquadria juntos vão compor o desempenho da fachada, e as paredes internas, tá? Vai se tratar somente das paredes de geminação entre duas unidades ou entre uma unidade e área de uso comum. As paredes da mesma unidade, elas não são analisadas pela norma de desempenho, tá? Então, respondendo a sua pergunta,
projeto de alvenaria, ele impacta diretamente no projeto de isolamento acústico. Na verdade, o isolamento acústico é que deve trazer qual sistema mais indicado, e aí o projeto de alvenaria ser desenvolvido com base nessa definição. As divisórias internas de um apartamento não é contemplado pela norma, não é isso? Isso, as divisórias internas do apartamento não são contempladas pela norma de desempenho, ela só trata das paredes entre unidades ou entre unidade em uma área de uso comum. Isso facilita bastante o projeto, porque você pode utilizar um sistema para as paredes de geminação, um sistema diferente para as paredes de fachada e um outro sistema, outro tipo de alvenaria para as paredes internas da mesma unidade. Entendi. Quais são as soluções mais comuns que se usa, principalmente nos casos mais críticos? Quando a gente fala em desempenho acústico, existe uma lei que é a lei da massa, tá? Na lei da massa, quanto mais pesado o elemento de vedação, melhor o isolamento acústico. Então fica difícil a gente dizer qual o melhor sistema, tá? Porque quanto mais pesado for esse sistema, melhor vai ser o desempenho. Então você comparar o bloco cerâmico com o bloco de concreto, o bloco de concreto vai ter um desempenho melhor. Mas cada situação precisa ser analisada separadamente, tá? Quando você tem ambientes de volume, tende a ser menor. Então, se eu comparar, por exemplo, quartos que são pequenos e entre duas salas com volume grande, usando o mesmo sistema, a mesma parede, entre salas vai ter um desempenho, um isolamento melhor do que entre quartos. Então, tentando responder a tua pergunta, um sistema muito leve, como um bloco cerâmico de 9 centímetros, numa situação, a gente vai ter um desempenho que garanta o atendimento, porque é um sistema leve, que tem um baixo isolamento entre duas situações que tem uma exigência pela norma de desempenho maior e tem volumes menores. E aí eu vou ter que usar um sistema mais pesado, como o bloco de concreto de 14 centímetros, que tem um peso bem maior, tá? Ou chegar a casos extremos, onde a gente precise preencher esse vazio dos blocos, trabalhando com um bloco maciço, que vai ter um peso muito maior. Por outro lado, isso tem uma sobrecarga na estrutura que precisa ser visto com um calculista, tá? Ou então a gente parte para o uso de paredes duplas. O problema de paredes duplas é que você começa a ocupar mais espaço na arquitetura, tá? Então seriam duas paredes de 9 centímetros e entre elas você colocar um outro material, que é um material absorvente acústico, lã de vidro, lã de rocha e coisa do tipo. Ou então você muda totalmente o sistema, deixa de usar as paredes convencionais de alvenaria e usa o sistema de drywall. No sistema drywall você vai usar placas de gesso acartonado com perfis metálicos e enchimento com lã de vidro ou lã de rocha também. Entendi. Então essas soluções elas podem causar um grande impacto no projeto de estrutura, no projeto de arquitetura também, né? Muitas vezes a gente precisa engrossar uma parede, né? Exatamente. A gente vai precisar engrossar uma parede e aí vai impactar na arquitetura e vai precisar aumentar o peso na estrutura. Então, isso pode comprometer também o projeto de estrutura. Então, é importante que o projeto de acústica ele venha antes do projeto de alvenaria para já compatibilizar com a arquitetura e também ser validado pela estrutura. Então, validando o desempenho acústico com a arquitetura e com a estrutura, o projeto de alvenaria ele vai ser concebido dentro dos padrões que atendam à norma de desempenho acústico. Isso é uma das premissas dos benefícios do BIM, né? A gente trazer profissionais especialistas de certas disciplinas, que a gente sabe que na prática muitas vezes a gente entra, a obra já começou, né? Mas trazer eles para o início do processo, para onde a gente consegue contribuir mais e os benefícios eles têm um impacto financeiro menor, né? Quanto mais cedo a gente trouxer essas soluções, melhor. Isso, o uso do BIM vai ser de fundamental importância agora, porque todos os projetistas recebem as informações, já analisam, já dizem onde precisam alterar e você vai alterando todos ao mesmo tempo. A partir do momento que eu, na acústica, modifico o projeto, o projetista de arquitetura já vê o impacto, já vê se aquilo vai ter problema para ele ou não. O projetista de estrutura também já analisa e já dá um retorno e a alvenaria já vem e já complementa
com qualquer problema que possa vir, e aí até no ciclo que possa voltar para a acústica, ver se o projeto de alvenaria teve alguma mudança que comprometeu a acústica, e aí a gente contorna isso. Também o projeto de elétrica, a gente já trabalha com aquela ideia de trabalhar com as caixas de elétrica afastadas e não na mesma parede, a caixa transpassando de um ambiente para o outro. Então, tudo isso vai sendo compatibilizado desde a concepção lá na arquitetura até o projeto final de alvenaria. Para isso é preciso colaboração, né? Que é um dos pilares do BIM. Tudo bem, Otávio. Me dá uma explicadinha só como é o processo geral, quais são as informações de entrada que vocês usam para fazer essa análise. O projeto começa desde a concepção, onde você tem a determinação da classe de ruído do empreendimento. Tá? Se o edifício estiver longe de fonte de ruído intenso, ela é classe de ruído 1. Se ele estiver próximo de fonte de ruído, ela é classe 3. E se não for nenhum, nem 3, ela é classe de ruído 2. E a melhor forma de se determinar a classe de ruído é a partir do mapeamento acústico. Você faz um mapa no entorno onde o empreendimento está situado e a partir do nível de pressão sonora você determina se o empreendimento é classe de ruído 1, 2 ou 3. O isolamento para a classe de ruído 1, do desempenho mínimo, é de 20 dB, para a classe de ruído 2 é 25 e para a classe de ruído 3 é 30. Então, dependendo de onde o edifício está localizado, ele vai fazer uma maior ou menor exigência de esquadrias e da uma alvenaria mais robusta, uma esquadria que tem. Para as paredes internas, é determinado primeiro qual as paredes que vão ser analisadas, são as paredes de geminação entre unidades e entre unidade e área comum, e o nível exigido para cada uma dessas paredes. E então, é analisado se o sistema proposto ele vai atender a esse nível de isolamento. Se não, a gente vai fazendo as mudanças nos sistemas de vedação até conseguir o sistema que atenda, sejam paredes duplas. Certo, entendi. E essa avaliação, essa simulação, ela é feita num software, né? Qual software que vocês usam? Existem, e todos eles são baseados na ISO 12354. Então, qualquer software que use os parâmetros da ISO 12354, ele pode ser utilizado. O que a gente usa, o mais popular, é o Sonarchitect ISO, que é um software baseado nessa ISO 12354, e o que ela faz é transformar dados gráficos que a gente exporta do AutoCAD para a gente o isolamento. A gente pode mudar o sistema e ir testando qual é o sistema mais adequado, tá? Se a gente já tem dados de laboratório, ótimo, porque a gente já usa os dados do laboratório. Se a gente software chamado INSU, que a partir da densidade, modo de elasticidade e alguns outros parâmetros acústicos, a gente consegue obter o índice de isolação sonora. Ou seja, o resultado que a gente precisaria testar no laboratório, a gente consegue a partir de cálculos. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar aqui para vocês, tá? Deu uma travadinha ali na conexão, mas acho que deu para entender a mensagem geral do Otávio, né? O Otávio é um dos maiores especialistas aqui da nossa região, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar como comentário aqui que a gente responde, tá bom? Então até o próximo vídeo.